é o nosso Deus. Irmãos, nós estaremos abrindo a palavra do Senhor para o estudo nesta manhã em João capítulo 10. João 10, eu vou ler do verso 1 ao verso 18. João capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, verso 1 ao verso 18, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus, bom pastor. Em verdade vos digo, o que entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, e todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. João capítulo 10, verso 1 ao verso de número 18. Irmãos, gostaria de frisar aqui o verso de número 10, que fala: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e a palavra de Jesus é: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus é quem diz isso, o Filho de Deus é quem diz isso, o mediador é quem diz isso. Ele é o que nos dá essa palavra e ele empenha a sua palavra e ele cumpre aquilo que ele diz, que nós podemos ter vida e vida em abundância. Senhor Deus, nosso Pai, ministra mais uma vez ao nosso coração nesta hora, para que possamos compartilhar as Escrituras Sagradas com os teus servos que estão em suas casas, participando nesse momento, ó Deus, de culto, de celebração, de ensino da Tua Palavra. Que as verdades penetrem no nosso coração, na nossa alma, e traga as mudanças, os encorajamentos, bem como as orientações, as exortações, e o consolo e a direção que tanto ela faz para com as nossas vidas. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós nesta manhã estaremos falando sobre o temor do Senhor e a vida abundante, tema que nós estaremos abordando nesta oportunidade. O texto de João capítulo 10, verso 1 ao verso 18, traz para nós essa reflexão. Lembrando que nós temos estudado aqui, ou estudamos aqui até
o mês de janeiro e fevereiro, os 4 temas da nossa escola dominical: relacionamentos saudáveis, uma vida com propósito, salvos pela graça. Temas esses que são tão importantes para a nossa vivência. E esta aula de hoje, ela tem a ver com o texto que nós estudamos já. Quem já passou pela classe Uma Vida com Propósito, já deve ter passado por esse texto, e é bom que a gente reveja, e aqueles que não tiveram a oportunidade também estarem podendo fazer uma reflexão sobre o tema. Mas, irmãos, qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? Qual o significado da vida? Parece-me que o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, por conta da pandemia, desfocou de cada um de nós essa questão das nossas prioridades e nos tem feito pensar qual o sentido da nossa existência. E nesse aspecto precisamos entender que a vida não consiste só em buscar aquilo que se gosta, mas procurar viver para o louvor a Deus. Nós estamos cada vez mais tendo que aprender que a nossa vida aqui na terra, se não for para o louvor a Deus, ela perde o sentido. E nós temos alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender e a reforçar as nossas convicções sobre isso. Filipenses capítulo 3, verso 13 a 15, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Então, Paulo está dizendo assim: olha, o nosso alvo, a nossa meta é Cristo. O que cada um de nós tem que ter como premissa é exatamente isso. E ele disse: se alguém ainda não tem esse entendimento, se alguém não tem essa percepção, o próprio Deus vai trazer esse esclarecimento. Quando ele diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, ou seja, alguém pode pensar: não, a vida aqui na terra é para trabalhar, é para prazer, é para ganhar dinheiro, é para qualquer outra coisa que não seja aquilo que é meta que Deus estabelece. E se alguém pensa assim, o modo de pensar está errado. E Paulo está dizendo: o nosso alvo é Cristo. E o texto de João, capítulo 10, Jesus está se apresentando, é como se ele estivesse se apresentando a cada um de nós, quando ele diz que ele é o pastor que entra pela porta. Lembrando que a figura do pastor é aquele que conduz ovelhas, que conduz um rebanho. E esse rebanho são pessoas, né? Ele fala: eu sou o pastor, e o pastor que entra pela porta. E ele faz uma distinção acerca do ladrão, porque o ladrão, ele não entra pela porta, ele pula o aprisco. Ele diz aí, ele fala que essas ovelhas, elas ouvem a voz do pastor, que direciona as ovelhas e vai adiante delas. Diz que as verdadeiras ovelhas, elas conseguem ouvir a voz do pastor. Eu estava assistindo, algum tempo atrás, um vídeo exatamente disso, um pastor de ovelhas num grande rebanho, e ele chamando as ovelhas, e cada ovelha vinha à medida que ele chamava. É muito interessante essa comparação do rebanho, né, de ovinos, né? E nesse caso, esse pastor homem chamando essas ovelhas, e elas vinham num grande rebanho, né? E a Bíblia fala que Jesus é esse pastor que, quando ele fala, as ovelhas conseguem ouvir a voz desse pastor que é Cristo. E aí, Jesus ainda afirma o seguinte, que ele é a porta, ou seja, tem um acesso correto. Esse acesso correto é exatamente para entrar nesse aprisco, nesse espaço, e para encontrar pastagem e proteção, alimento e proteção. Ele fala: olha, todos que entram pela porta vão encontrar proteção e vão encontrar
alimento. É por isso que ele diz assim, olha, quem entra é salvo. As ovelhas que estão dentro desse aprisco, onde Jesus está na porta protegendo de qualquer outra intenção desses salteadores, elas vão ser protegidas. Aí dá a ideia dessa questão da salvação. Porque ele cuida do rebanho, ele cuida do pasto e, ao mesmo tempo, tem alimento e tem a proteção dessas ovelhas. E aí, a comparação de Jesus é que o ladrão, ele vem para roubar. Ou seja, ele pula o aprisco. Ele não entra pela porta, ele pula. E Jesus fala que ele vem com a perspectiva de dar a esse rebanho vida abundante, a proteção, a salvação, o cuidado, o alimento. Então, quem conhece o Evangelho, quem foi alcançado pelo Evangelho, já é uma dessas ovelhas que faz parte desse aprisco. Muito mais do que nós, homens, estarmos cuidando de todo o rebanho, porque nós somos falhos, mas o bom pastor que é Cristo, infinitamente superior a qualquer pastor humano, ele vai cuidar do rebanho, ele vai alimentar o rebanho, ele vai ministrar a esse rebanho e ele vai proteger esse rebanho de todo mal, de toda intenção maldosa. Ele não descarta a realidade desse salteador, ele não descarta a realidade do ladrão. Então, irmãos, não se engane, a figura do salteador, a figura do ladrão é a figura de Satanás, do grande oponente de Deus, do grande oponente de Cristo, que vem exatamente para tentar trazer para si uma glória que não lhe pertence. Ele quer, de alguma forma, trazer para si algo que não lhe pertence. Mas o intento de Satanás, o intento do diabo, o intento dele é sempre roubar, matar e destruir. O intento de Jesus é salvar, proteger, alimentar e dar todo esse amparo. É por isso que, para nós que já conhecemos a palavra do Senhor, é muito importante nós louvarmos ao Senhor, como nós cantamos aqui, agradecer a Deus pela bênção que o Senhor nos dá de participarmos desse rebanho e também de estarmos consagrando as nossas vidas a Ele. Mas, irmãos, muitas vezes nós também podemos ser tentados a perder o foco, a desviar os nossos olhos. É por isso que estudar sobre o que nós estaremos falando nesta manhã se faz importante, para que, a despeito desse momento de dificuldade, onde a pandemia, isolamento social, os poderes tenebrosos estão vindo aí, e forças humanas e espirituais tentando, de alguma forma, impedir com que, de alguma forma, haja esse avanço, esse crescimento e essa estabilidade espiritual dos crentes, sabendo que tudo está debaixo do controle de Deus, mas estarmos, sobretudo, atentos e vigilantes acerca da nossa vida espiritual. Portanto, eu gostaria de estar falando sobre isto nesta oportunidade, né? Que nós precisamos ter um foco. E esse foco é o que Paulo fala: prossigo para o alvo. O alvo é quem? Cristo. Prossigo para o alvo. Esse Cristo que nos oferece essa vida e vida em abundância. Há uma analogia que eu gostaria de estar trazendo, que diz assim: os melhores lugares de qualquer espetáculo são mais caros. Para você participar mais de perto do espetáculo, você deve estar disposto a pagar o preço. Talvez aí alguém que já foi num teatro, quanto mais perto do palco, mais perto ali daquele cenário, mais caro é. Como a vida cristã é a mesma coisa. Só aqueles que estão dispostos a pagar o preço, abandonar o seu ego, podem partilhar de uma comunhão mais próxima com Deus, mais intensa com o Senhor. Aí a gente vai ter que pagar o preço para ter essa comunhão intensa com o Senhor, para desfrutarmos daquilo que Ele chama de vida e vida em abundância. E a partir disso eu quero pensar com os irmãos quatro razões importantes para que nós tenhamos
a nossa vida, a nossa existência aliada à vontade do Senhor, sabendo que o Senhor tem algo tremendo e glorioso para a nossa vida. Livro de Isaías, capítulo 43, versos 5 e 7, o profeta Isaías assim disse: Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua existência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória e que formei o fiz. Ou seja, você foi chamado para glorificar o Senhor. Você foi chamado para servir ao Senhor. Como nós lemos aqui em Efésios capítulo de número 1, verso 3 ao verso de número 11, que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e para o louvor da sua glória. Isaías está dizendo, que Deus nos criou para a sua glória, né? Para a sua glória. E aí vem a pergunta, quais os aspectos da vida que nós precisamos estar entendendo, que a Bíblia nos aponta, que são importantes para que nós não percamos a noção de que a nossa vida foi separada para adoração a Deus. Há 5 propósitos bíblicos, há 5 princípios bíblicos, e a gente pode estabelecer isso a partir de Atos, capítulo 2, verso 43 ao verso 47, quando a Bíblia fala que a igreja neotestamentária, ela vivia uma vida de adoração, de comunhão, de discipulado, de serviço e de missão. Quando nós compreendemos esses 5 princípios que estão aqui em Atos, capítulo 2, nós vamos começar a compreender que você foi chamado para adorar a Deus, você foi chamado para louvar o Senhor, você foi chamado para ter uma comunhão e pertencer à família de Deus, você foi chamado para ser um cristão que viva uma vida madura na fé, como um discípulo de Cristo, tornando-se semelhante a Cristo a partir da conversão desse chamado, para sermos assim como Ele é. Você foi chamado para cumprir uma missão, e essa missão é a propagação, a proclamação do Evangelho. Você anunciar a palavra do Senhor, cumprindo a missão que o Senhor nos deu. Então, quando nós entendemos esses aspectos, irmãos, é muito importante, porque nós começamos a alinhar a nossa vida a esses 5 princípios. Então, eu fui chamado para adorar, eu fui chamado para ter comunhão, eu fui chamado para servir, eu fui chamado para ser um discípulo, eu fui chamado para proclamar as verdades de Deus. Quando eu entendo isso, eu já começo a ter um foco de vida. Porque aí a gente vai entender o seguinte, que a despeito de termos outras atividades profissionais, a despeito de muitos casarem ou não, tudo que nós entendermos dentro desse prisma vai convergir para a glória do nosso Deus, para a exaltação do nosso Senhor. E é por isso que é importante que você comece a perceber o que Deus quer da sua vida. O que Deus quer da sua vida, que Deus está chamando você a ter um sentido na sua existência. E ter esse sentido é compreender que você foi chamado para adorar a Deus, você foi chamado para ter comunhão com o Senhor, você foi chamado para ser discípulo de Jesus, você foi chamado para servir o Senhor, e você foi chamado para cumprir uma missão. E essa missão é a proclamação do Evangelho. E aí, quando nós entendemos esses aspectos, vai nos permitir também ter a percepção de algumas razões pelas quais nós existimos. Primeira delas, nós existimos para que nós estejamos desenvolvendo uma vida de temor a Deus. E essa vida de temor significa que Deus vai nos sustentar diante de todas as questões da vida, e nada desse mundo que possa acontecer, que venha tentar tirar-nos do foco, haverá de nos frustrar. Se nós pensarmos no que está acontecendo nos dias de hoje, onde todas as agendas foram alteradas por conta da pandemia,
Se você tivesse o seu coração na sua agenda, você certamente, ou algumas pessoas podem estar vivendo dias terríveis, porque os planos foram frustrados. Mas quem tem uma vida de temor a Deus, sabe que tudo está sob o controle do Senhor. E a palavra de Deus nos ensina, queridos, que o temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. E todos quantos desfrutam desse temor, dessa vida de temor, adoram, glorificam o Senhor nosso Deus através do seu comportamento. O que nós precisamos entender então? Provérbios capítulo 9, verso 10, Salomão traz esta mensagem para o nosso coração. Salomão, em Provérbios 9, 10, diz exatamente isso. Eu vou ler aqui. Diz assim, olha: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, quando nós temos esse temor da nossa vida, nós vivemos uma vida de prudência. E esse temor nos dá essa sabedoria para vivermos a vida conforme a perspectiva de Deus. E esse era um dos princípios que estava também na igreja neotestamentária. Em Atos capítulo 2, verso 43, diz que naquele contexto, em cada igreja, em cada alma, havia temor. As pessoas tinham um temor a Deus, e o temor era uma submissão a Deus, era um respeito, era uma obediência à santidade de Deus. E é bom que se diga que temor é distinto de medo. O medo afasta, ou o medo paralisa, mas o temor me aproxima, me permite estar me aproximando de Deus com reverência, com santidade e com respeito e com submissão. E é exatamente isso que Salomão fala, e é exatamente isso que Atos capítulo 2, verso 43 está dizendo, que após o Pentecoste, em cada alma havia esse temor, um temor que aproximava esse povo de Deus, um temor que trazia esse povo à comunhão com o Senhor, e terem essa consciência da vida de adoração, da vida de comunhão, da vida de discipulado, da vida de serviço e do cumprimento da missão. E aí entende-se o sentido da vida. Por que nós existimos? Por que nós existimos? Nós estamos dia a dia vendo pessoas aí numa ganância absurda, tanto no contexto de Brasil quanto no contexto de mundo. Outras pessoas buscando a fama, deixar o seu nome marcado na história. Isso começou lá de Babel, né? A gente já viu isso semana passada, quando eu falei sobre Babilônia. Ou pessoas que estão buscaram a vida baseada no prazer. Eu li esses dias um artigo que uma dessas pessoas que vivia ganhando dinheiro com prazer, hoje está à míngua, precisando de ajuda, de recurso. Ou seja, as pessoas estão colocando o coração naquilo que não é de Deus. E quando colocam o coração naquilo que não é de Deus, elas se frustram. Se frustram por quê? Porque não estão vivendo conforme a vida abundante que a Bíblia fala. Não estão vivendo conforme esse princípio que a Bíblia chama de princípio do temor, que gera sabedoria e prudência. Não vivem conforme a igreja de Atos, capítulo 2, verso 43, em que cada alma havia temor e, consequentemente, muitas bênçãos aconteciam no contexto da vida daqueles irmãos. Primeira questão, então, que eu quero tratar aqui. Por que viver uma vida de temor de Deus é garantia de uma vida abundante? Primeira razão, com temor a Deus, a vida tem sentido, nosso entusiasmo aumenta e há esperança para as horas difíceis. Primeira razão é essa. Por que nós precisamos temer o Senhor e viver, para que nós estejamos vivendo essa vida plena? Porque com temor a Deus, a vida tem sentido. E nosso entusiasmo aumenta e há esperança para as horas difíceis. Quando se tira o olhar de Deus, a vida passa a não ter nenhum propósito, e dessa forma, sem propósito, a vida não tem significado ou relevância e, consequentemente, não há esperança. Alguns textos bíblicos nos ajudam a fortalecer essa convicção.
Isaías capítulo 49, verso 4, o Senhor diz assim: eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vã gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. O profeta está dizendo, olha, a minha recompensa, a minha confiança é o Senhor. Jó, capítulo 7, verso 16, há a seguinte descrição: estou farto da minha vida, não quero viver para sempre, deixe-me, pois, porque os meus dias são um sopro, são como um sopro. É fato, nossa vida é muito breve aqui na terra, e já que essa vida é tão breve, como é que você está gastando, ou você está usando essa vida aqui na terra? Jó está dizendo, olha, o texto está dizendo, olha, a vida é como um sopro, é tão rápido. Então, nós precisamos aprender a viver, e aprender a viver a despeito das circunstâncias da vida, difíceis ou não, e termos a esperança de que o Senhor cuide de nós, e essa esperança, ela advém desse temor a Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, verso de número 24, ele detalha uma série de circunstâncias difíceis que ele passou no cumprimento da missão dele, pregando o evangelho na Ásia. Mas em nenhum momento Paulo deixou de confiar no Senhor. No capítulo 11, ele chega a detalhar o seguinte: olha, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Ele vai falando de que foi fustigado por varas, foi apedrejado, passou por voragem do mar, mas em momento algum ele deixa de ter esperança. E no capítulo de número 1, verso 3, ele fala: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conforta em toda a nossa tribulação. Paulo tinha esperança, mas essa esperança advém dessa confiança desse pastor, desse bom pastor que cuida de nós, que nos oferece essa vida abundante. Jeremias capítulo 29, 11, ele diz assim: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Efésios capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo também diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo está nos ensinando, irmãos, a confiar no Senhor, que conduz todas as coisas. E a Bíblia nos ensina no seu todo que quando nós temos esse temor, que é o princípio da sabedoria, nós temos a garantia de que o Senhor vai cuidar de nós a despeito de qualquer circunstância. Uma historinha detalha o seguinte, que fala acerca dessa certeza do amor de Deus para conosco, e essa história diz assim: diz que certo fazendeiro, ele instalou uma biruta. Biruta é um aparato com uma haste, como se fosse um saco, e é usado muito em aeroportos, né? Porque com aquela biruta você consegue identificar para onde o vento vai. Então, que esse fazendeiro ele instalou uma biruta em seu estábulo, e com uma inscrição: Deus é amor. Pois lá, Deus é amor. Um vizinho ateu lhe perguntou: você está querendo dizer que o amor de Deus muda assim como muda o vento? Não, respondeu o fazendeiro. Eu quero dizer que eu sinto o amor de Deus em qualquer direção que o vento soprar. Olha só que interessante. Deus é amor, ele escreveu lá. O vizinho ateu falou assim: olha, você confia nesse amor de Deus? Você crê nisso? Ele diz que ele só pôs aquilo ali porque ele diz assim: eu quero dizer que eu sinto o amor de Deus em qualquer direção que o vento soprar. Visto que a biruta, de acordo com o vento, vai para o norte, vai para o sul, vai para o leste, vai para o oeste, de acordo com os graus aí que a gente sabe que são usados para medir distância e ponto de referência, Deus nos conduz, irmãos, para onde o vento soprar. Lá atrás, talvez o vento soprou em uma situação favorável. Deus estava lá.
Hoje o vento tem soprado em uma situação difícil. Deus está também conosco aqui. E nada disso deve nos impedir de termos a vida abundante que o Senhor diz que nós precisamos ter. Assim é o que a palavra de Deus nos ensina. A segunda razão pela qual esse temor é importante, uma vida de temor nos leva à vida de abundância, é que com o temor a Deus nossa vida se simplifica e as frustrações são minimizadas, pois concentramos no que importa. Quem não tem propósito toma decisões baseadas nas circunstâncias, nas pressões, no momento e no humor do dia. Eu vou repetir. Quem não tem propósito de vida toma as decisões baseadas nas circunstâncias, nas pressões, no momento e no humor. Ou seja, de acordo com o que a situação está. Se você não tem propósito, cada cenário desse vai ser um jeito de viver. Mas quem tem o temor a Deus, quem é conduzida por esse bom pastor, quem confia na palavra de Cristo, dessa vida em abundância, quem está centrado no alvo que é Cristo, vai ser conduzido pelos propósitos, pela palavra do Senhor, e não baseado nas circunstâncias, nem nas pressões, nem nos momentos e nem no humor, até porque às vezes o nosso humor altera. E não vai me dizer que você que é crente, tem dia que você está azedo, tem dia que a gente está mal. Tem dia que a gente está vendo o arco-íris, né? Tem dia que a gente está azedo, tem dia que a gente não quer ver ninguém, falar com ninguém. É assim, nós somos humanos e isso faz parte da nossa natureza humana. Então, se a gente for conduzido por esses aspectos emocionais, por esses aspectos circunstanciais, por esses momentos ou por essas pressões, nós vamos perder o alvo. E o alvo é Cristo, para que nós tenhamos essa vida abundante. Aí nós seremos tal qual Tiago 1,8 fala, que há pessoas de ânimo dobre, que são inconstantes em todos os seus caminhos. Ora está bem, ora está mal, porque não está centrada no alvo, nessa vida abundante. Deus dá paz àqueles que vivem uma vida sobre os seus propósitos. Eu tenho a consciência de que a minha vida é para adorar a Deus, é para ter comunhão com o Senhor, é para crescer na minha vida como discípulo de Cristo, é para servir ao Senhor com meus dons e talentos e para cumprir a missão da evangelização, da pregação do Evangelho. Saber os propósitos da vida define o que você faz e o que você deve, ou seja, define quem você é e define o que você deve fazer. E define onde você deve gastar seu tempo. Pode ser que, nesse tempo de pandemia, se você não tem o entendimento dos propósitos de Deus, você foi tomado por murmuração, por reclamação, e você está parado lá no dia, no início de março. Quando aconteceu tudo, você parou. Talvez essa seja uma situação em que as circunstâncias estão paralisando você. Mas, irmãos, nós somos de Jesus, nós somos de Deus. O Senhor nos promete essa vida abundante, e Ele nos ensina como nós devemos gastar a nossa vida, como nós devemos usar nossos recursos, nossos dons e talentos, e a nossa vida de consagração, como nós cantamos aqui, para servi-lo. Eu espero que você não esteja parado no tempo e nem esteja sendo amedrontado por essa circunstância que nos ronda. Circunstância de saúde, política, econômica, mas o Senhor nos chama a termos essa vida abundante, a despeito de qualquer situação, de qualquer circunstância. É por isso que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Devemos focar naquilo que é importante e tentar fazer de tudo para cumprir os propósitos de Deus. Pode ser que alguém tenha dito assim, olha, por conta da pandemia, parei tudo na minha vida. Meus irmãos, Deus não nos chama para isso. Parei de orar, parei de louvar, Deus não nos chama para sermos tão amedrontados assim. Deus nos chama para termos essa vida ousada, de autoridade
E essa vida plena, essa autoridade de Deus na nossa vida, o cuidado de Deus na nossa vida. Terceira razão pela qual nós precisamos ter uma vida de temor a Deus, que nos leva à vida abundante, é que com o temor a Deus fomenta-se a cooperação e a fraternidade. Esdras capítulo 10, verso 4, diz assim: levanta-te, pois, esta coisa, levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo, ser forte e age. Então Esdras está dizendo assim, olha, levanta. A gente sabe que Esdras viveu num tempo de reconstrução dos muros de Jerusalém, um tempo de reformulação. E aí, nos dias de Neemias, você se lembra lá que o povo estava desanimado, com fome, o povo estava distanciado, as coisas do templo estavam todas destruídas, e Neemias vai e reconstrói e retoma em menos de 50 dias. Esdras também vive esse mesmo tempo. E aí, em Esdras tem essa palavra: levanta-te, pois esta é coisa de tua incumbência, e nós seremos contigo, ser forte e age. Ou seja, a Bíblia mostrando para nós, irmãos, que nós não podemos ficar paralisados. Se eu sei o que Deus me deu para fazer, propósitos, adoração, comunhão, serviço, discipulado e missões, eu não posso parar a minha vida por conta de pressão, por conta de circunstâncias, por conta de humor. Eu não posso parar, você não pode parar. Essa vida de louvor é também sustentada pelo temor. E pelo temor é saber que Deus cuida de nós, que Deus não nos desampara. Deus tem cuidado de nós dia após dia. E aí, irmãos, finalizando aqui esta reflexão, uma vida de temor que leva a vida abundante implica na quarta razão. Com temor a Deus, a vida presente nos prepara para a vida futura. Com temor a Deus, a vida presente nos prepara para a vida futura. Nós somos criados para a eternidade. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, Salomão usa com muita propriedade naquele contexto a expressão: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse o possa discernir, descobrir as obras que Deus fez desde o princípio. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 6 a 8, o apóstolo Paulo está dizendo assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Um texto falando da eternidade, onde Deus coloca no coração humano a eternidade sem que este possa discernir, e ao mesmo tempo o apóstolo Paulo falando do fim da sua vida, né? Que ele foi oferecido como libação e que ele combateu o bom combate, que ele completou a carreira e que ele havia guardado a fé, e que agora ele estava aguardando a coroa da justiça e a contemplação das bênçãos do Senhor na vida vindoura. E ele estava agora aguardando, né, a vinda do Senhor, e juntamente com ele todos quantos haveriam de crer. Então a Bíblia nos apresenta essa mensagem, e essa mensagem, irmãos, ela só é trazida pelo Evangelho. O kardecismo não ensina sobre vida eterna. O kardecismo ensina sobre reencarnação. O budismo não fala sobre vida eterna. É uma grande filosofia, mas não fala sobre eternidade. Outros segmentos religiosos não apresentam
a vida vindoura na perspectiva de que há uma redenção em Cristo. O islamismo, ele trata a ideia de que o indivíduo ele vai ter uma outra vida nesse paraíso à medida que ele for um defensor do Alcorão e do Islã. Ele defende essa contemplação sem Cristo. E a Bíblia vai nos apresentar que não há outro mediador entre Deus e os homens, senão somente Jesus Cristo. Então, quando nós cremos em Cristo, e já que Cristo morreu na cruz, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele nos garante a ressurreição, essa vida eterna, essa vida plena. Jesus foi visto pelos discípulos, por Maria Madalena e outras mulheres, foi visto durante 50 dias aqui na terra. Jesus, há um vasto, enorme citações bíblicas falando da sua ressurreição, e Paulo na sua pregação fala: se Cristo não morreu é vã, a nossa fé é vã, a nossa pregação. Ou seja, a Bíblia toda está apontando para nós que esse mesmo Cristo que subiu aos céus, quando em Atos capítulo de número 1, os varões estavam ali e dizem: olha, da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Isso se cumpriu porque Cristo já veio. E agora está por se cumprir uma outra palavra dele, onde ele vai voltar, onde nessa volta ele vai abrigar para si todos aqueles que creram no poder do Evangelho. E aí que está. Se você não crê no poder da ressurreição de Jesus, você não tem condições de ter uma esperança da vida eterna, dessa vida vindoura. É fato que essa eternidade que foi posta no coração do homem está lá, do justo e do ímpio, de todos os homens. Mas se você não crê, você vai passar essa eternidade longe desse Criador. Mas se você crê, e se você tem o entendimento de que tem um chamamento, um propósito de vida, que tal qual Efésios capítulo de número 1, 3 a 11 fala que Deus nos chamou, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis e para vivermos conforme o louvor da sua glória. Se você, nessa ação monérgica de Deus, tal qual Jonas nos diz, a Ele pertence a salvação. Esse Deus nos salvou, esse Deus me tirou das trevas, esse Deus me arrancou do pecado e agora me deu uma viva esperança. É esse Deus que, encarnado em Cristo, está dizendo: olha, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. E quem entra por essa porta vai encontrar pastagem, vai ser salvo. E se vier o salteador, o ladrão, não vai arrebatá-la das minhas mãos, porque ninguém as arrebata das minhas mãos. Eu tenho poder para tirar, eu tenho poder para reaver. É esse Jesus que está dizendo: eu vou voltar. E aí a Bíblia vai nos apresentar, irmãos, essa mensagem preciosa, quando o apóstolo Paulo está falando acerca da segunda vinda de Jesus. E quando nós temos esse temor a Deus, nós guardamos essa viva esperança, essa esperança da segunda vinda de Jesus. Romanos capítulo de número 14, 10 a 12, diz assim: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas os teus? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua confessará. Assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, quando nós temos temor, nós vivemos focados naquilo que é essencial. Não vamos perder o foco naquilo que Deus está colocando diante de nós. E eu encerro com a citação de Isaías capítulo 43, mensagem de alento da palavra de Deus em Isaías 43, verso 1 ao verso 7. Quando diz assim a palavra do Senhor: mas agora assim diz o Senhor, que te criou e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi,
Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, diz o Senhor, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Palavra do Senhor, Isaías capítulo 43, 1 a 7. Meus irmãos, resumindo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Viva conforme o temor do Senhor. Viva conforme os propósitos de Deus, adoração, comunhão, discipulado, serviço, missões. Traduza isso em temor. Traduza isso de forma tal que Deus seja glorificado através da sua vida, através da sua existência aqui na terra. Nisso você vai ficar abrigado, confortado por um propósito maior, infinitamente maior do que os propósitos que a terra e o tempo presente nos oferecem, porque os propósitos de Deus são eternos, não são passageiros. A palavra do Senhor é fiel, e o meu desejo é que você esteja vivendo desses propósitos dia após dia. Vamos orar, assim estaremos encerrando. Ó Deus, obrigado por esse momento. Permita que teus servos possam viver de acordo com essa vida plena que a tua palavra nos oferece. Dirija, portanto, as nossas vidas e que vivamos debaixo desse temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, adorando o Senhor com tudo que temos e somos. Obrigado por esta manhã. Abençoe para que tenhamos um resto de dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém.